Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine a área entre o gráfico delimitado pela função f de reais em reais definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 3 no intervalo de menos 1 e 1 e o eixo x. Uma observação é de que, se for necessário, esboce o gráfico dessa função. Bem, para esboçarmos o gráfico dessa função, nós faremos o seguinte. Inicialmente, vamos determinar os zeros da função, ou seja, vamos fazer f de x igual a zero. Para tanto, vamos escrever, então, no lugar de f de x, zero, que será igual a menos x ao quadrado mais 3. Menos x ao quadrado, reescrevendo-se no primeiro membro, resultará em x ao quadrado positivo, igual a 3. Calculamos a raiz quadrada de ambos os membros. Como consequência, vamos obter um x que será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3. Sem obedecer escalas, vamos marcar esses dois pontos no plano cartesiano. Vamos ter, então, menos raiz quadrada de 3 e mais raiz quadrada de 3. Agora, analisando a função, que é no estilo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, podemos perceber que é uma função quadrática. E, nesse contexto, a, que é o coeficiente de x², vale menos 1. E, sendo menor que zero, propiciará para a função um gráfico cuja concavidade será voltada para baixo. Então, esboçando já este gráfico, e sabendo que aqui no termo independente número 3, podemos dizer que é onde o gráfico terá a interseção com o eixo y, nós temos condições de, aproximadamente, escrever o gráfico aqui, ou esboçar o gráfico. Mas o intervalo que foi delimitado não é de menos raiz quadrada de 3 até raiz quadrada de 3, e sim de menos 1 até 1. Isso significa, então, que, se nós observarmos, a região que será calculada está entre menos 1 e 1. E é exatamente acima do eixo x. Logo, não há necessidade de nos preocuparmos com sinais quando estivermos calculando a área. Bem, uma forma de calcular esta área é utilizando-se de integração definida. Então, vamos escrever a área como sendo a integral que vai de a até b para uma função dx, cujo resultado poderá ser representada por f de x, sua primitiva, mais a constante c, no intervalo de a até b. Vamos escrever também o teorema fundamental do cálculo, que nos garante que a integral de a até b para a função dx será igual a f de b menos f de a, em que a e b são os extremos do intervalo. Bom, vamos escrever a nossa função, então, nessa área. A área vai ser igual à integral de menos 1 até 1, que é o intervalo informado na questão, para a função menos x² mais 3. Então, menos x ao quadrado mais 3 dx. Realizando essa separação aqui da integral, nós vamos ter a área que vai ser igual a menos a integral de menos 1 até 1 para x ao quadrado dx. E mais 3 integral. Vejam só, nós temos aqui 3, que é um termo independente ou apenas uma constante. Ele pode ser reescrito como sendo 3 vezes x, desde que esse x seja elevado a zero. Uma vez que x elevado a zero é 1, uma vez o 3 é o próprio 3. Vamos escrever aqui x elevado a zero dx. Para poder integrar, nós vamos utilizar aqui a integral da função u elevado a n du, cujo resultado será u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, e mais a constante c de integração. Então, a área será igual a menos x será a nossa função u. O 2 do expoente será o expoente n. Então, a integral será ux elevado a n mais 1, 2 mais 1, que é 3 sobre 2 mais 1,
que é 3. E mais 3 vezes x elevado a 0 mais 1, que é 1, sobre 0 mais 1, que é 1 mais a constante c de integração, isto no intervalo de 1 até 1, de menos 1 até 1. Bem, para calcularmos essa área, nós podemos dispensar a constante e melhorar um pouco mais a escrita da expressão. Nós vamos fazer isso agora. Então, a área vai ser igual a menos x ao cubo sobre 3, mais 3x. A constante podemos dispensar, isso no intervalo de menos 1 até 1. Vamos agora aplicar o teorema fundamental do cálculo, que nos garante que f de b, o número 1 positivo é o b, o menos 1 é o a. Então, f de 1 menos f de menos 1, ou seja, f de b menos f de a, nos dará o valor da integral, que também nos propiciará o valor da área. Agora, substituindo os números, nós vamos ter a área que vai ser 1 positivo, substituindo aqui na função, vai ser 1 ao cubo sobre 3, mais 3 vezes o número 1. Isto é o f de b. E menos f de a, que vai ser menos da expressão resultante da integral, o menos 1 elevado a 3 sobre 3, e mais 3 que multiplica menos 1. Em seguida, a área poderá ser reescrita como sendo menos 1 terço, afinal 1 elevado ao cubo é 1 mesmo, 3 vezes 1 mais 3, e menos, aqui nós temos na expressão menos vezes menos mais 1 terço, afinal menos 1 ao cubo é menos 1, vezes menos mais, e 3 vezes menos 1 é menos 3. Em seguida, a área será menos 1 terço, mais 3, menos vezes mais menos 1 terço, menos vezes menos mais 3. Nós vamos reorganizar a expressão e verificar o que é possível de ser feito na sequência. Logo, a área poderá ser reescrita como sendo, nós temos aqui 3, mais 3, que são os números inteiros, menos 1 terço e menos 1 terço. Agora, a área também poderá ser escrita como sendo 3 mais 3 é 6, e menos 1 terço é menos 2 terços. Calculando-se o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3, obteremos o próprio número 3. E faremos 3 dividido por 1, que é 3, vezes 6, 18, menos 3 dividido por 3, que é 1, vezes 2, e é 2. Então, a área vai ser igual a 18 menos 2, 16 sobre 3. Unidades de área. Ok? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes, se puderem e quiserem, retornem outras vezes, e até o nosso próximo estudo. Tchau!